sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta agora com o volume 3. Nessa aula nós vamos falar sobre as funções dos hidrocarbonetos, classificação e propriedades. Nós iniciamos o conteúdo de Química Orgânica lá no volume 2 e aqui nós daremos continuidade. Mas antes da gente ir para a nossa aula, como de costume, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal do Escola Online. Ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova aqui no canal. E, se gostar da aula, claro, deixa seu like. Eu também trouxe uma novidade. Eu não, sozinha não. Olha aí o que o Dicão tá segurando. O Dicão tá segurando a plaquinha com o QR Code. Direcione aí a sua câmera do celular e nessa plaquinha aí, nesse QR Code, você será direcionado para todos os links das nossas redes sociais. No nosso Instagram, colocamos todas as novidades, cronogramas e todos os projetos que a Escola Online está aqui envolvida. E por falar em projeto, terceirão, todos os dias à tarde, nós temos aulas ao vivo, 100% gratuitas, para preparar vocês para o Enem. Vocês não podem ficar de fora, certinho? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, como eu falei com vocês, o conteúdo de Química Orgânica foi iniciado no volume 2. E nesse volume 3, nessa semana, primeira semana, nós damos aí continuidade. E vamos dar continuidade no decorrer das semanas, ok? A Química Orgânica, né, ela também é chamada da Química do Carbono, pois é a parte da química que se dedica ao estudo da maior parte dos compostos que vão aí ser formados por esse elemento, pelo elemento do carbono. O carbono, gente, ele é um ametal, né, em que ele faz 4 compartilhamentos, 4 ligações covalentes, podendo ser 4 ligações simples, uma dupla e 2 simples, 2 duplas ou uma tripla e uma simples, né? Nós sabemos, né, que a ligação simples é uma ligação que ocorre, né, de forma frontal, e aí nós chamamos de ligação sigma. Quando nós temos aí uma formação da ligação dupla, uma ligação vai ser, né, uma frontal e outra vai ser uma ligação, né, lateral, que nós chamamos aí de ligação pi. E quando é uma ligação tripla, nós temos uma ligação frontal, uma ligação sigma e 2 laterais, 2 pi. Certinho, pessoal? Vamos aí dar continuidade. Nós também vimos, né, no volume 2, que é possível representar uma substância, um composto orgânico, né, por meio das suas cadeias carbônicas de diferentes formas, de diferentes representações. A fórmula molecular vai ser aquela fórmula onde vai apenas informar a quantidade de átomos dos elementos químicos, né? Por exemplo, essa molécula aqui tem 5 carbonos e 10 hidrogênios. Não é possível aqui que nós identifiquemos a estrutura da cadeia, mas a quantidade de átomos envolvidos. A fórmula estrutural de Kekulé é a fórmula onde nós vamos representar todas as ligações covalentes existentes entre os átomos. Já a fórmula estrutural condensada, nós deixamos aí de representar a ligação entre carbono e hidrogênio. E podemos ainda, né, simplificar, condensar ainda mais e não representar nem as ligações entre carbonos, ok? E aí sempre lembrando que carbono é um elemento que faz 4 compartilhamentos. E por último, nós temos aí a representação estrutural de linhas, que das 4 representações é a mais simples e mais rápida de ser feita. Nela, nós omitimos todos os átomos de carbono e hidrogênio, mas qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio deve ser representado na estrutura.
tá bom? Em cada extremidade, nós temos aí a representação de um carbono. Por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, ok? E aí, para você fazer a contagem de hidrogênio, sempre você tem que lembrar que cada carbono faz 4 ligações. Então, esse aqui está fazendo 2, 3, 4. Esse aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, aí as diferentes formas de representar um composto orgânico. A fórmula molecular, a estrutural de Kekulé, a condensada e a fórmula de linhas, certinho? E aí, pessoal, nós vamos trabalhar com o primeiro grupo funcional. O grupo funcional extremamente importante, que são os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são substâncias que vão ser formadas apenas pela presença de carbono e hidrogênio. E as diferentes possibilidades de formar ligações entre carbono e hidrogênio vão dar aí diferentes subgrupos, né, dentro dos hidrocarbonetos. Quando nós aí tivermos apenas ligações simples entre carbonos, né, nós vamos aí ter a presença dos alcanos. Alcanos são substâncias aí que vão ter a presença apenas de ligação simples. E a fórmula geral que determina um alcano é a fórmula CnH2n mais 2, onde N representa o número de carbonos. Já um alceno, ou também podendo ser chamado de alqueno, é um hidrocarboneto que vai ter a presença de uma única dupla. E aí, pessoal, a dupla entre carbonos, ela pode então determinar a fórmula geral dos alcenos, que é CnH2n, ok? Cada insaturação, nós temos aí a ausência de 2 hidrogênios. Então, a diferença aqui da fórmula geral do alcano para o alceno é a quantidade de 2. Já quando nós tivermos aqui um alcadieno, é quando nós vamos ter aí a presença de 2 ligações duplas, podendo ser ligações duplas, né, consecutivas, conjugadas ou isoladas, tá bom? Mas independente disso, são 2 duplas na estrutura e, como são 2 duplas, 2 insaturações, cada insaturação vai ter aí a deficiência de 2 hidrogênios, 2 insaturações, deficiências de 4 hidrogênios. Então, quando nós avaliamos aqui a fórmula geral do alcano em relação ao alcadieno, a fórmula geral é CnH2n-2, ok? Já um alcino é a presença de uma ligação tripla. E também nós temos 2 insaturações e a fórmula geral é CnH2n-2. Além disso, nós temos aí substâncias cíclicas, ou seja, substâncias com cadeia carbônica fechada, onde só tem aí presença de ligação simples. Porém, quando nós temos um ciclo, não existe extremidade, né? O ciclo são carbonos ligados entre si. E nessa situação, gente, a fórmula geral, né? Toda vez que nós temos um ciclo, nós temos o índice de insaturação de hidrogênio igual a 2. Então, se você tem uma insaturação ou um ciclo, sempre você tem que aí descontar 2 hidrogênios, tá bom? Por isso que a fórmula geral de um ciclano ou um ciclo alcano é CnH2n. Já os aromáticos, pessoal, né? Existem, claro, outras substâncias aromáticas, mas aqui na orgânica, quando nós trabalhamos com o hidrocarboneto, o principal, né, substância aromática é que tem aí a presença do anel benzênico, ok? E a fórmula geral, ela é variável. Então, nesse caso aqui, ó, como nós temos 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Se fosse um alcano, é C6H
2N mais 2, então daria 14. Isso aqui seria a fórmula do alcano, tá bom? Mas não é alcano. A gente tem aqui 3 insaturações e é o ciclo. Então, a deficiência de hidrogênio aqui é igual a 8, né? 6 em relação a cada insaturação e do ciclo. Então, por isso que a fórmula aqui do anel benzênico é C6H6. Certinho? Então, pessoal, vamos aí dar sequência ao nosso conteúdo, falando um pouquinho de propriedades físicas dos hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos, né, que são substâncias formadas apenas por carbono e hidrogênio, são substâncias apolares. E por serem apolares, né, o tipo de interação intermolecular que vai ter nesses compostos é o tipo de ligação de Van der Waals, né, de polo induzido, e faz com que os pontos de fusão e ebulição dos hidrocarbonetos sejam baixos em relação às outras substâncias orgânicas, ok? Comparando hidrocarbonetos de uma mesma classe, a gente vai observar que o ponto de fusão e ebulição ele sempre vai aumentar com o aumento da massa molar do composto. E aí, gente, nós vamos ver o comportamento, né, da temperatura de fusão e ebulição de compostos orgânicos sempre vai ser determinado por alguns fatores, né? Vários aspectos influenciam na temperatura de fusão e ebulição, mas as principais que a gente trabalha aqui na química orgânica é o tipo de atração intermolecular. No caso aqui de hidrocarbonetos é a interação de Van der Waals, né, de polo induzido. A área de contato entre as moléculas influencia, né? Quanto maior o número de ramificações, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição, porque a área de contato de substâncias que tem aí ramificação é menor, e quanto maior a massa molar de uma substância, maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição. Então, quando a gente avalia, né, a área de contato entre as moléculas, trouxe aqui 3 substâncias, 3 hidrocarbonetos, todos aí tendo 5 átomos de carbono e todos sendo alcanos, né? A diferença que está aqui é que nós temos o pentano, que é uma cadeia linear, o metilbutano, que tem uma ramificação, e o dimetilpropano, que tem 2 ramificações. E a gente observa que quanto maior é o número de ramificação, menor é a temperatura de ebulição devido ao fato de ter uma menor superfície de contato. Outro aspecto, né, que nós vamos aí, né, ver é em relação à massa molar. Nós estamos aqui, eu trouxe para você o propano, butano, pentano, ambos cadeia linear. A diferença aqui é o aumento do número de carbonos e, consequentemente, o aumento da massa molar. E a gente observa que quanto maior a massa molar, maior é a temperatura de ebulição do hidrocarboneto. Certo, pessoal? Preparados? Vamos para as atividades? Vamos lá! Atividade 1. Desenhe a fórmula estrutural condensada e a fórmula de linha para o alcano com 8 átomos de carbono. Então, pessoal, alcano só tem apenas ligação simples. Mas não especificou se é um alcano de cadeia linear, se tem ramificação ou não. Eu vou fazer aqui um alcano com 2 ramificações. Eu vou fazer aqui a estrutura com 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no carbono, né? Nesse aqui eu vou colocar uma ramificação e nesse aqui eu vou colocar outro, certinho? Então, gente, esse carbono aqui vai estar ligado a esse e vai estar ligado a esse e esse. Então, aqui eu tenho um CH, ok? Esse aqui, 1, 2, 3 e eu também tenho aqui um CH. Esse carbono só está fazendo um compartilhamento, então falta 3 hidrogênios, assim como todos da extremidade, ok? E esse aqui está ligado tanto a esse carbono quanto a esse carbono, então falta 2 hidrogênios, assim como esse aqui. Então, aqui, gente, está a minha fórmula estrutural condensada.
forma estrutural de linhas, gente? Então, vou aqui, né, desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui uma ramificação e aqui outra ramificação. Então, aqui eu representei a fórmula estrutural de linha. Tranquilo? Muito fácil, né? Você pode aí representar uma cadeia carbônica linear, completamente linear, com 8 carbonos, ou qualquer outro, né, com outras ramificações. Certinho, pessoal? Vamos lá, vamos dar sequência aí. Embora tenha a mesma polaridade e fórmula molecular, os hidrocarbonetos metilpropano e butano apresentam diferentes valores de temperatura de ebulição, né? Todos têm aí a mesma fórmula molecular, são 4 carbonos, né? Então, como são alcanos, a fórmula geral é CnH2n mais 2. Então, a fórmula aqui é C4H10, ok? Se vocês contarem aí as quantidades de hidrogênio, vai ter aí 10 hidrogênios. E aí tá pedindo para indicar, o composto que apresenta o ponto de ebulição mais elevado e justifica a sua resposta. Gente, qual que vai ter aí o ponto de ebulição maior? Como ambos têm o mesmo tipo de interação intermolecular, porque são alcanos, são apolares, então a interação é a de polo induzido. Todos dois têm a mesma massa molar, né? O que diferencia um do outro é que um tem uma cadeia linear e o outro tem uma ramificação. A cadeia linear, ela possui aí maior área de contato. Então, por possuir maior área de contato, é a substância que apresenta a maior temperatura de ebulição, ok? Então, o butano, ele vai ter aí a temperatura de ebulição maior do que o metilpropano, por ter uma maior área de contato, consequentemente maior a quantidade de interações intermoleculares entre moléculas do butano e o que vai acarretar é uma maior temperatura de ebulição, certinho? Atividade 3. A síntese da ureia a partir do cianato de amônio como reagente, segundo a equação a seguir, desenvolvida por Euler em 1828, foi um marco da história da química. Por quê? Porque foi a primeira síntese realizada em laboratório? Não, gente, não foi a primeira síntese, né? Já se tinham aí sintetizado muitas outras substâncias. Demonstrou que compostos iônicos geram substâncias moleculares quando aquecidos. E aí, pessoal? É porque por meio do aquecimento formou um molecular a partir do iônico? Vocês acham que é por isso que foi um marco na história? Não, né? Provou a possibilidade de sintetizar compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos. Porque até então acreditava-se, né, que substâncias orgânicas eram somente aquelas oriundas, né, de organismos vivos, de seres. E aí, na verdade, provou-se que era possível obter substâncias orgânicas por meio da síntese, utilizando como reagente uma substância inorgânica, ok? Então, a atividade 3, a resposta é a letra C. O que está de errado na D? Porque trata-se do primeiro caso de equilíbrio químico homogêneo descoberto. Não, pessoal, não é o caso. E nem que o sal de amônio possui estrutura interna covalente. Não é bem por conta disso. A resposta correta é a letra C. Atividade 4. O hidrocarboneto de fórmula. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Uma tripla. Ligação tripla é de um alcino ou também podemos chamar de alquino, ok? Mas nessa situação nós temos aqui o alcino, resposta letra C. Essa questão foi a mais fácil, não foi?
Então, pessoal, nós finalizamos já os exercícios dessa semana. Lembrando, todos os dias à tarde, aula ao vivo aqui, com todos os professores de escola online, preparando vocês para arrasar no Enem. Teve dúvida nessa aula? Deixa aqui no comentário, vai ser um prazer responder. Tchauzinho, pessoal, fiquem com Deus!